Meus queridos irmãos, nós estamos no 9º domingo do tempo comum e o evangelho desse domingo, de São Lucas, nos fala do oficial romano que manda emissários a Jesus pedindo pela cura do seu servo. E Jesus conclui o evangelho dizendo que, na verdade, nem em Israel eu encontrei uma tamanha fé. O que é que nós podemos aprender desse evangelho? Veja, em primeiro lugar, nós temos que compreender o seguinte: Jesus fala da fé, mas nós vemos pela atitude do oficial romano duas virtudes que são duas virtudes fundamentais para o nosso edifício espiritual. Uma é a fé, Jesus já ressaltou, mas outra é a humildade. A fé e a humildade são a base do edifício espiritual. Nós vemos a fé no centurião, que pede a Jesus pela cura do seu servo. Mas nós vemos a humildade quando ele diz aquela frase que nós costumamos dizer em toda missa: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Ele sabe que Jesus tem poder de curar, inclusive, de longe. Ao dizer isto, ele está manifestando fé, porque crê que Jesus tem esse poder, mas está demonstrando também humildade. E por que é que a fé e a humildade são a base do edifício espiritual? Podemos fazer uma analogia para você entender. Uma árvore. Se você quer que uma árvore seja muito sólida, pois bem, se ela crescer 5 metros, né, para cima, ela precisa também crescer uns quantos metros para baixo. Ou seja, precisa crescer afundando raízes sólidas. Pois bem, essas raízes são a fé e a humildade. Como quando você vai construir um prédio, né? Quem de nós já teve a experiência de construir um prédio sabe que os primeiros meses você enterra dinheiro. Por quê? Porque você cava buracos, coloca cimento lá nas sapatas e não vê nada aparecer. Mas são tão importantes esses fundamentos. Quanto mais alto for o prédio que você quer construir. Se você quer construir um prédio de 50 andares, nossa, você vai gastar bastante tempo construindo esses fundamentos para que o prédio não caia. Assim também, se o nosso projeto é santidade, nós precisamos arraigar nossas raízes, precisamos construir o fundamento da casa sobre uma rocha firme. E essa rocha firme, né, é a humildade. A humildade é esse trabalho negativo de cavar buracos. E a fé é esse trabalho positivo de colocar ali o concreto das sapatas. Então, humilhemo-nos diante de Deus, porque Deus resiste aos soberbos. A humildade é muito importante e Santa Teresa d'Ávila, ela, no seu livro da vida, diz: eu fiquei me perguntando, mas por que Deus valoriza tanto a humildade? E ela então diz: já sei. É porque Deus é a verdade. E andar na humildade é andar na verdade. Então, nós, sendo humildes, nos colocamos simplesmente diante da realidade dos fatos, a nossa miséria. E aí, quando nós colocamos a nossa miséria, está feito metade do trabalho. Nós nos humilhamos. Mas existe ainda uma outra metade do trabalho, que é a fé. A fé que confia na misericórdia. Quando se encontram humildade e fé, nós temos o encontro da miséria com a misericórdia. E nesse ano da misericórdia, nós precisamos renovar a nossa fé na misericórdia de Deus. Então, humilhemo-nos, peçamos perdão dos nossos pecados, façamos santos propósitos de melhorar e confiemos no Deus misericordioso, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida.